É como a gente comprar um curso de internet, um curso para aprender alguma coisa em vídeo, e deixar ele guardado lá. Eu já comprei, eu tenho o curso. Quando eu precisar, eu vou fazer. Quem já passou por isso? Eu perdi a conta de quantos cursos eu comprei e nunca usei. Não sei se você já viu, mas no YouTube tem uma playlist chamada Assistir Depois, ou Assistir Mais Tarde. Já viu? Já guardou algum vídeo lá para assistir mais tarde? Você sabe quantos vídeos eu tenho guardados na minha playlist de assistir mais tarde? Alguém tem ideia? Quer chutar? Eu tenho 4.500 vídeos para assistir mais tarde. Uma das listas, essa lista. Eu tenho mais umas 10 listas que eu criei. Não, essa aqui é desse mês, essa aqui é desse assunto. Gente, a gente faz isso com a palavra de Deus. A gente guarda para usar depois e nunca põe em prática. E o que Tiago está falando para a gente, vocês estão se enganando. Vocês acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. Já abriu aí, Tiago, capítulo 1? A partir do verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso, operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Qual foi a última vez que você ouviu aqui, desse púlpito, ou de algum pastor na internet, uma verdade que você não conhecia? Quando foi a última vez que você recebeu uma novidade da palavra de Deus? Você se lembra? O que eu quero dizer para você é que nós estamos tão cheios da palavra de Deus. A gente conhece tanto, aliás, nunca houve tanto conhecimento disponível para a gente. Você pode literalmente aprender qualquer coisa na internet hoje, não é verdade? Se você quiser aprender a fazer papagaio falar, você vai aprender. Se você quiser aprender a fazer, trocar pneu sem usar o macaco, você aprende. O que você quiser. Então o conhecimento não é uma limitação para nós. Mas o que a gente viu nesse texto, e a gente vê aqui que Tiago era irmão de Jesus. Ele se apresenta no começo da sua carta como servo de Jesus, mas ele era irmão de Jesus. Ele foi um grande líder da igreja primitiva, na igreja em Jerusalém. Ele tinha muita influência. E ele escreve essa carta para os judeus que haviam se convertido e haviam se espalhado por causa da perseguição. Então essa carta que ele escreve é uma carta muito prática, cheia de conselhos muito práticos e óbvios, que visavam ensinar aquelas pessoas a lidarem com as questões de estarem longe da sua terra, de estarem vivendo como peregrinos, como estrangeiros, vivendo em perseguição, em lutas. Então essa carta é uma carta muito prática, que ele tenta ensinar essas pessoas como elas podem viver no meio dessa situação. E ele identifica que muitas pessoas têm cometido um erro grave, um erro e ao mesmo tempo um erro comum, que é simplesmente ouvir a palavra de Deus e achar que isso é suficiente. Ele nos mostra aqui que a palavra, se ela não for praticada, ela não produz o fruto que ela para o qual ela foi destinada. Ele usa a ilustração no versículo 21, ele diz assim: a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Interessante a metáfora que ele está usando aqui com relação à palavra ser uma semente. Vamos pensar um pouquinho, como é que é uma semente? Uma semente é algo muito pequeno que vai dar origem a algo muito grande, que pode se tornar muito grande. A semente, embora seja muito pequena, ela possui todas as características daquela árvore que ela vai gerar, daquela planta que ela vai gerar. Ela tem a capacidade de se reproduzir, ela tem a capacidade de se tornar algo grande, que produz fruto, que alimenta pessoas, que produz sombra. Ela tem em si um poder que a gente muitas vezes não imagina. Quem já viu uma árvore que quebrou toda a calçada de cimento?
comum isso acontecer, né? Se você olhasse para a semente, você poderia imaginar que aquela pequena semente iria ser capaz de quebrar uma calçada de concreto? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente implantada em nós, a qual pode nos salvar, salvar a nossa alma. Como assim ela pode nos salvar? Veja que ele usa essa metáfora da semente, porque uma semente, embora ela seja poderosa, ela tenha todas as características para ser uma árvore grande e frondosa, ela precisa ser o quê? Cuidada, cultivada. É isso que Jesus ensina na parábola do semeador. O semeador sai para semear a mesma semente. Ele sai semeando essa mesma semente e essa semente produz fruto diferente de acordo com o lugar onde ela é plantada. Uma cai no meio da estrada e por isso ela é pisada pelos homens e não floresce. Outra ela cai no meio dos rochedos e por causa da sequidão dali ela não consegue crescer. Outra ela produz fruto, começa a crescer, mas como ela está cercada por espinhos, e Jesus diz que esses espinhos são as ansiedades da nossa vida, as preocupações, ela acaba morrendo, sufocada por causa dessas preocupações. Até que ela encontra um lugar onde ela produz a 100, a 30 e a 60 por um. Essa metáfora que Tiago está usando significa o seguinte, que nós somos responsáveis em fazer com que essa semente frutifique. Aliás, esse aparente paradoxo acontece na Bíblia inteira. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Que Deus é aquele que guarda a cidade, mas Ele espera que a sentinela cuide da cidade. Deus é aquele que constrói a casa, mas Ele também espera que nós sejamos aqueles que trabalham para construir. Deus nos dá os recursos, mas Ele espera que nós multipliquemos os recursos que Ele deu para nós. A palavra implantada em nós, essa semente que cai no nosso coração, é de responsabilidade nossa para fazermos com que ela cresça, para que ela produza fruto. Então, eu quero mostrar para vocês como essa palavra que foi acolhida precisa ser praticada e quais são os conselhos práticos de Tiago, que é um homem tão prático, tão rápido em estabelecer conceitos. Aliás, alguns comentaristas dizem que Tiago é uma carta semelhante ao livro de Provérbios, por causa da sua sabedoria e da praticidade daquilo que ele ensina. Queria mostrar para vocês, então, que, em primeiro lugar, a palavra que foi implantada em nós é de nossa responsabilidade, para que a gente faça ela crescer. É lógico que a palavra de Deus é quem dá o crescimento ao Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que um colhe, um planta, outro rega, mas o crescimento é dado pelo Senhor. Alguém precisa plantar, alguém precisa regar, alguém precisa cuidar. E essas pessoas somos nós. Nós somos responsáveis por fazer essa semente que foi implantada em nós, produzir fruto e transformar a nossa vida. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? A palavra tem que ser acolhida. No verso 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir abrir espaço para que a palavra possa fazer morada em nós. Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojar-se significa se livrar, tirar aquilo que está atrapalhando. E isso depende de nós. Você precisa fazer, nós precisamos decidir abrir espaço para a palavra do Senhor. Nós precisamos tirar aquilo que vai ser a erva daninha, que vai impedir aquela semente de frutificar. Nós somos responsáveis por tirar o acúmulo de maldade, a iniquidade, a sujeira, os pecados que, como diz a palavra lá em Hebreus, tenazmente nos assediam. O peso do pecado que nos distrai, as coisas que tiram a nossa atenção, o nosso foco. E ele nos ensina a acolher com mansidão a palavra implantada em nós. Então, primeiro eu preciso decidir abrir mão do pecado, me despojar daquilo que impede que a palavra ocupe um lugar de importância na nossa vida. E quando ele fala sobre acolher a palavra, acolher aqui é uma palavra que dá a ideia de receber alguém na sua casa, como um hóspede.
Como é que você recebe um hóspede? Você recebe um hóspede preparando o quarto para ele, preparando as coisas que ele vai precisar, não é isso? Você separa um espaço, prepara a cama, prepara os utensílios, prepara a roupa de cama, uma toalha, prepara o banheiro para ele tomar um banho, prepara o alimento para ele. É assim que nós devemos acolher a palavra de Deus, com preparo, com antecipação. Quando você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos estar primeiro dispostos a abrir mão do nosso pecado, abrir mão daquilo que nos prende, que nos atrapalha de crescermos, de conhecermos ao Senhor. Abrir mão das coisas que muitas vezes desagradam ao Senhor, mas agradam ao nosso coração. Como eu falei agora há pouco, moldar a nossa vida ao entorno da palavra. E não fazer com que a palavra se amolde com aquilo que eu desejo e gosto de fazer. Acolher a palavra significa reconhecer que ela é importante, que ela é poderosa, que ela é superior àquilo que eu penso, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos, que muitas vezes eu não vou entender e que eu não preciso entender também. Muitas vezes a gente acha que para poder cumprir a palavra, obedecer a palavra de Deus, você tem que sentir. Às vezes a gente fala assim, eu não estou sentindo, eu não quero ser hipócrita. Não é assim que funciona. A gente faz sem sentir. Na medida em que a gente obedece, o Espírito de Deus vai nos fortalecendo, vai abrindo os nossos olhos, vai moldando o nosso coração, vai tornando o nosso coração mais parecido com o coração de Deus, vai aproximando o nosso coração ao coração de Deus, de forma que as nossas atrações começam a ser transformadas, os nossos desejos começam a ser transformados. Mas isso tudo acontece a partir do momento em que eu acolho a palavra de Deus, eu abro espaço para ela, eu abro um lugar para que ela possa se desenvolver. Quando ele diz que a gente deve acolher com mansidão, significa reconhecer a importância e o poder da palavra. Significa que a gente permite que a palavra nos leia, ao contrário da gente simplesmente ler a palavra. Muitas vezes a gente lê a palavra e fala assim, isso aqui é bom, isso aqui é bonito. Aliás, eu não gosto dessa expressão, é muito bonita essa palavra. Ela precisa ser poderosa na vida da gente. Essa palavra é bonita, eu gosto disso, isso aqui é legal, isso é bacana. E muitas vezes, sem perceber, a gente acaba dizendo, não, isso aqui é um pouco radical, isso aqui é um pouco forte demais. Isso aqui, eu não sei se ainda vale. Nós estamos em outros tempos. Isso aqui era para o passado, né? O mundo mudou. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é imutável. E ao invés de ler a palavra e começar a julgá-la, dizendo que isso é bom, isso não é, isso eu acredito, isso não acredito, isso vale, isso não vale. Nós precisamos permitir, e isso é acolher com humildade, é permitir que a palavra nos leia. Entende? A palavra nos confronte e comece a apontar para nós. Olha, Neto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Esse jeito de agir não está legal. Você precisa mudar para cá. A palavra tem que apontar para nós a direção da nossa vida. Ela precisa ser a prioridade e a maneira como eu meço todas as coisas. Ela precisa ser o óculos através do qual eu enxergo todas as realidades da vida. A palavra, que é uma palavra que não muda, é a que determina aquilo que é certo e o que é errado. Não o meu sentimento. Meu sentimento muda. O certo e errado para as pessoas mudam. O que era certo e comum há 100 anos atrás, hoje pode ser diferente. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é consenso das pessoas que vai determinar aquilo que é certo e errado, mas aquilo que é absoluto, que é a palavra do Senhor, que não muda. Aquele que criou todas as coisas estabeleceu as suas verdades, e elas é que devem nortear a nossa vida. Então, acolher com mansidão significa reconhecer a grandeza da palavra do Senhor. Abrir espaço para que ela possa ocupar lugar na nossa vida. Acolher a palavra significa, de fato, ouvir a palavra, entender a palavra. Mas a gente não pode parar aí. E, aliás, o conceito de ouvir para o judeu, para o povo hebreu, no hebraico, é um pouco diferente do que é para nós. Ouvir para eles não é simplesmente permitir que os nossos ouvidos entendam alguma coisa, captem o som. Ouvir para eles significa obedecer. É a mesma coisa. Não existe para eles essa questão de você ouvir e não obedecer, ouvir e não fazer. Ouvir e fazer é a mesma coisa. Quando o Senhor fala lá em Deuteronômio, capítulo 6,
a partir do verso 4, ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Ele começa dizendo: ouve, presta atenção. Ele está falando: olha, eu tenho algo importante para dizer para vocês. Ouvir aqui significa estar atento à palavra do Senhor e obedecê-la. Não adianta ouvir e falar: que legal, se aquilo não faz parte da minha vida, não muda a minha vida, não confronta as minhas decisões, não diz para onde eu devo ir. Ouvir a palavra do Senhor significa que eu vou colocá-la numa posição muito acima do que a minha vontade. Muitas vezes a gente questiona e faz as coisas do jeito que a gente quer, porque não dá o valor que a palavra de Deus tem. Então, quando o texto diz, no verso 6, assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, aonde você for, em qualquer hora do dia, não importa o que você esteja fazendo, ela vai estar no teu coração, vai estar na sua mente. Ela vai determinar o que é certo, o que é errado, ele vai determinar as prioridades da sua vida, vai determinar como você vai se aproximar das pessoas, como você vai agir com as pessoas. As decisões que nós vamos tomar vão estar todas validadas e aprovadas pela palavra do Senhor. A palavra praticada significa que, se ouvir é importante, de fato é, praticar é transformador. A gente sabe que a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, né? Lá em Tiago mesmo, verso 1:19, diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar pronto para ouvir, com o coração aberto, tardio para falar e tardio para se irar. A nossa prioridade deve ser ouvir, prestar atenção, receber em primeiro lugar. Mas se ela fica só no intelecto, se ela não alcança o nosso coração, não muda as nossas atitudes, ela tem o poder de nos enganar. A gente acaba sendo enganado. E esse é o grande perigo que a gente vive. A gente conhece muito, mas age pouco. Você é bombardeado todos os dias por um monte de corte de mensagem na internet. É mentira ou não? Quantas pequenas mensagens você ouviu essa semana? Pequenos cortes. Quanta sabedoria do mundo a gente recebe na internet todos os dias. Não é falta de conhecimento, é falta de prática. O que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas é como a gente vive a partir daquilo que a gente sabe. E Tiago, ele faz um aviso para a gente. Ele diz assim: olha, se você ouve, mas não pratica, você está se enganando. E aqui ele chama a atenção porque muitos de nós estamos nos enganando, achando que a gente está vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque a gente ouve muito, mas tem pouca prática no nosso coração. Isso é um perigo, porque a gente fica debaixo de uma falsa segurança de que está tudo bem, e não está tudo bem. A gente ouve a palavra do Senhor, mas não vive a partir do que ela determina para nós. A gente ouve que precisa perdoar, mas a gente fala: não, vou perdoar. Ou finge que está tudo bem. A gente ouve que a gente precisa amar as pessoas, mas a gente ama quem a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, se eu vou receber alguma coisa em troca ou não. A gente ouve que a gente precisa ser generoso com as pessoas, se preocupar com aqueles que estão passando necessidade, mas a gente fica inerte muitas vezes. A palavra está aqui, mas não desceu para o coração e muito menos para as nossas mãos. E isso é um perigo, porque a gente acha que está tudo certo. Eu já sei, então não preciso me preocupar com mais nada. É como a gente comprar um curso de internet, um curso para aprender alguma coisa em vídeo, e deixar ele guardado lá. Eu já comprei, eu tenho o curso, quando eu precisar eu vou fazer. Quem já passou por isso? Eu perdi a conta de quantos cursos eu comprei e nunca usei. Não sei se você já viu, mas no YouTube tem uma playlist chamada Assistir Depois, ou Assistir Mais Tarde. Já viu? Já guardou algum vídeo lá para assistir mais tarde? Você sabe quantos vídeos eu tenho guardados na minha playlist de Assistir Mais Tarde?
Alguém tem ideia? Quer chutar? Eu tenho 4.500 vídeos para assistir mais tarde. Uma das listas, essa lista, eu tenho mais umas 10 listas que eu criei. Não, essa aqui é desse mês, essa aqui é desse assunto. Gente, a gente faz isso com a palavra de Deus, a gente guarda para usar depois e nunca põe em prática. E o que Tiago está falando para a gente, vocês estão se enganando. Vocês acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. Vocês estão passando por necessidades, por lutas, por provações, por perseguições, e não sabem como agir, porque não tem a prática da palavra. A carta de Tiago começa dizendo o seguinte: tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ah, gente. Quem que vai ficar alegre de passar por provação? Isso é uma verdade da palavra. Mas a gente não vive isso. Por quê? Porque a gente não pratica. Como é que a gente pratica isso? É gostoso passar por crise, por perseguição, por luta? Não. Mas se a palavra diz para eu me alegrar, tem um propósito. Então, eu vou viver não pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que é o meu entendimento. Aliás, Provérbios diz para a gente não se andar baseado no nosso próprio entendimento, mas entregar tudo para o Senhor, não é isso? Quando eu passo, eu falo assim: Senhor, eu vou me alegrar. Eu estou passando por luta? Eu estou passando, mas eu vou me alegrar porque o Senhor está cuidando da minha vida. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo que vai transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor vai me dar o livramento quando for necessário. Eu sei que o Senhor vai me dar a provisão e por isso eu me alegro. Eu não estou vendo ainda, Senhor, mas eu vou me alegrar no Senhor. Porque é isso que a tua palavra ensina. Isso é andar praticando a palavra. Eu estou sentindo? Não estou sentindo nada. Mas eu ando a partir daquilo que eu creio, não a partir daquilo que eu vejo ou sinto. Essa é a grande diferença. É isso que Tiago está falando. Sabe, praticar a palavra dá trabalho. Dá trabalho. Jesus deixou isso muito claro quando ele termina o Sermão da Montanha. E ele termina dizendo o seguinte: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Como é que constrói casa sobre a rocha, gente? O terreno é o mesmo, tem um monte de areia lá. A rocha está escondida lá embaixo. Para você chegar na rocha, tem que ralar. Tem que ralar. Tem que se esforçar. Tem que perseverar aí. A gente vai ver daqui a pouco que Tiago fala exatamente sobre isso. A pessoa foi lá, cavou, tirou areia, até que chegou na rocha. E quando ele constrói a casa sobre a rocha, a sua casa está firme. Ela não vai ser abalada. A chuva vai vir para todo mundo, tá? Mas cedo ou mais tarde vem tempestade, vem chuva, vem dificuldade. Mas vai permanecer em pé aquele que tirou a areia, tirou aquilo que é vulnerável, tirou aquilo que qualquer coisa pode levar embora. E construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que constrói a casa sobre a rocha ou sobre a areia, tem a mesma impressão, que a casa está lá, está firme. Aquele que construiu a casa sobre a areia, acha que a sua casa é tão firme e tão sustentável quanto a outra. É uma casa, está lá montada. E isso é o grande engano. Se a gente não praticar a palavra, se a gente não viver debaixo daquilo que a palavra de Deus nos fala, nos treina a viver, a olhar para as coisas de maneira, pelos óculos do Senhor, se a gente não for treinado nisso, não houver determinação da nossa parte, a gente vai ficar vulnerável e vai estar enganado. Não vai se preparar como deveria, porque a gente acha que está tudo bem. E é isso que Tiago está chamando a atenção. E aí eu quero te mostrar algumas instruções que Tiago dá, de maneira prática, assim como ele é, assim como a sua carta é, para que a gente seja praticante da palavra. E ele termina o texto dizendo que quem for assim vai ser bem-sucedido, vai ser feliz, vai ser pleno, vai ser bem-aventurado. Eu quero experimentar isso, você quer? Então vamos olhar para quais as instruções que Tiago dá para que a gente viva essa perspectiva de prática da palavra. Que ela não fique alguma coisa só no nosso intelecto. Que a gente fala assim, não, é isso mesmo, muito bom, muito legal. Mas não vai e age na direção daquilo. A primeira coisa que ele fala é considerar atentamente. Considerar atentamente.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que significa considerar atentamente? No grego é uma palavra só. E essa palavra significa o seguinte: alguém que se debruça para ver alguma coisa. Gasta tempo. Essa semana eu estava conversando com o Matheus, e ele falou que ele retomou o negócio que ele tem de vender café. Ele estava falando que ele comprou alguns quilos de café. E o trabalho dele é justamente, ele compra o café e aí ele processa esse café. Como é que ele processa? Ele separa. O que ele faz? Ele literalmente, ele se debruça sobre os grãos e começa a separar. Isso, gente, dá trabalho. Ele estava me contando que para separar 4 ou 5 quilos de café, com o nível de detalhe que ele gostaria, ele levou quase uma semana. Ele fez uma contagem, ele fez uma limpeza, depois juntou tudo de novo, fez uma outra limpeza, aí ele fez uma outra limpeza, até que ele chegou no produto que ele queria. Então, debruçar-se sobre a palavra do Senhor demanda tempo, demanda esforço, demanda investimento. Não ache que você ouvir uma palavra no domingo vai mudar a sua vida se você não gastar tempo durante a semana meditando sobre essa palavra. Perguntando para Deus: Deus, como é que eu aplico isso na minha vida? Quais são as áreas da minha vida que essa palavra confrontou, Senhor? Se arrependendo: Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero que a tua palavra produza fruto em mim. Isso é debruçar-se sobre a palavra. É considerar atentamente. É prestar atenção. É ficar prestando atenção em cada detalhe. Como alguém que escolhe o café. Para ver se não está quebrado, se não tem nenhum buraquinho de bicho. Se ele está no formato certo, no peso certo, na consistência certa. É isso que é debruçar-se sobre a palavra. Significa considerar atentamente. Uma mudança de vida. Todo mundo quer uma mudança de vida, não é? Todo mundo vem na igreja esperando que o Senhor faça alguma coisa na nossa vida. Mas assim como a semente plantada em nós precisa ser trabalhada, assim a palavra do Senhor precisa ser, a gente precisa se debruçar sobre ela. Considerar atentamente. Primeira coisa, então, é considerar atentamente a palavra. Se debruçar sobre ela, gastar tempo sobre ela. A segunda, que ele diz, no mesmo verso, é: e nela persevera. Perseverar. O que significa perseverar? Continuar fazendo. Continuar fazendo. Mesmo sem vontade, mesmo muitas vezes sem ver resultado, mesmo muitas vezes sem ter vontade, mesmo muitas vezes, quando todo mundo está fazendo diferente, você vai lá e permanece fazendo. É permanecer, é insistir, é continuar, é repetir. É fazer de novo, e de novo, e de novo, ler de novo a palavra, orar de novo aquela palavra, pedir de novo aquela palavra, ir atrás de novo. Perseverar significa alguém que não anda pelos seus sentimentos. Quem persevera não depende daquilo que vê, porque está olhando para um objetivo. Quem persevera não depende do apoio dos outros. Anda pelo que crê da palavra do Senhor. E crer, gente, é baseado na fé. E fé, eu já falei, é um músculo que precisa ser treinado. Um músculo que não é treinado, ele perde a força. Ele afrouxa, não é assim? A fé precisa ser treinada todos os dias. E quando ele diz aqui que persevera, não é um momento, é a vida inteira. É todos os dias. Perseverar é todo dia. Eu não dou uma perseveradinha aqui. Eu persevero, é a minha maneira de viver, é a maneira de olhar para a palavra. É isso que vai transformar a palavra em algo que dê fruto na nossa vida. Ela tem poder, mas ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada. Ela precisa que nós criemos o ambiente para que ela cresça. Adubar, regar, cuidar, podar, isso precisa ser feito. E isso é diário, isso é perseverança. Então, a primeira coisa é se debruçar sobre a palavra. Considerar atentamente. A segunda coisa é perseverar. Mesmo quando eu não esteja vendo resultados, eu vou lá e continuo. Mesmo quando eu não tenho vontade, eu vou lá e continuo. Mesmo quando eu já fiz, eu vou lá e faço de novo. Repito, leio de novo, oro de novo. A terceira coisa que ele nos diz é o seguinte, ele fala assim: não ser um ouvinte negligente. Um ouvinte negligente, gente, é aquele que ouve e se esquece. A palavra aqui é exatamente essa, é se esquecer daquilo que ouviu. E como é que eu faço para não me esquecer? Eu tenho que ter a palavra sempre diante de mim. É o que Deuteronômio diz, né? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho.
Eu estou em casa, eu estou pensando na palavra. Eu estou andando, eu estou pensando na palavra. Eu estou falando com alguém, eu estou falando a respeito daquilo que a palavra diz. Ela tem que estar o tempo todo diante da gente. Ah, Neto, mas isso aí é meio inviável, né? É meio... A gente não consegue fazer. Não. Precisa ser treinado. A gente precisa se debruçar. A gente precisa perseverar. É isso que vai nos levar a ter a palavra o tempo todo diante da gente. Para que a gente não se esqueça. Para que a gente não perca de vista aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que o Salmo 1, versículo 2 diz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que é meditar dia e noite? É ficar decorando uma palavra? Não. É cada situação da minha vida, é levá-la até a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Isso aqui, dentro da grade da palavra de Deus, como é que ela está? Está dentro ou está fora? Está certo ou está errado? Ir para este lugar, estar na palavra de Deus, é a vontade de Deus para a minha vida ou não? Falar com essa pessoa desse jeito, como Deus quer que eu fale ou não? Buscar esse emprego, esse trabalho, é da vontade de Deus ou não? Todos nós queremos saber a vontade de Deus para a nossa vida, não é verdade? Mas Deus não vai falar para você se você vai comprar o carro vermelho ou azul. Mas Ele vai te dar princípios que vão te ajudar a ter uma direção para a sua vida. Algumas coisas são muito claras. E se você obedece naquilo que é claro, o Senhor vai começar a te dar direção para as coisas específicas. Mas se você não obedece naquilo que é específico, como é que você quer que Deus te explique as coisas específicas da sua vida? Genéricas da sua vida. Não é? Então, ser um ouvinte que não é negligente é alguém que está sempre ouvindo, está sempre com a palavra na sua mente, sempre ouvindo a palavra do Senhor, repetindo, se debruçando, sendo perseverante. E por último, ele diz o seguinte: precisa ser alguém que é um operoso praticante. É alguém que pratica mesmo, que faz, que dá resultado. Que não fica em cima do muro. Que quando é para fazer alguma coisa da vontade de Deus, vai lá e faz. Se a palavra de Deus diz para você deixar um pecado, você vai deixar o pecado. Isso é ser um operoso praticante. Se a palavra de Deus diz para você agir com graça para alguém, você vai lá e age com graça. Se a palavra de Deus nos diz para perdoar o irmão 70 vezes 7, você vai perdoar 70 vezes 7. Se é para a gente não guardar a raiz de amargura, eu vou cortar o mal pela raiz. Se a palavra de Deus nos ensina a orarmos em todo o tempo, eu vou orar o tempo todo. É isso. Ser um operoso praticante é alguém que está preocupado em fazer, em cumprir. O ouvinte negligente é aquele que escuta, que concorda, que admira, mas se esquece e não muda. Continua fazendo as coisas do mesmo jeito, do seu jeito. Eu ouvi, tá bom, vou guardar uma hora que precisar, eu uso. Não é assim. Mas o operoso praticante é aquele que escuta, internaliza, persevera e age. E assim transforma a verdade em alguma coisa prática para a sua vida. A vida de quem pratica é transformada. Ouvir é bom, mas praticar transforma. É isso que o Senhor espera da gente. O Senhor quer que nos demos fruto. E o fruto acontece quando a gente faz, quando a gente cumpre a sua palavra, faz a vontade do Senhor. E Tiago termina dizendo assim: será bem-aventurado em tudo o que realizar. Muitos estão vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para você. Muitos têm patinado nas mesmas dificuldades, nos mesmos pecados, nas mesmas lutas. Não têm visto o poder de Deus atuando na sua vida. Deus deixou de ser poderoso? De jeito nenhum. A palavra de Deus deixou de ser verdadeira? Não. Por que ela não está levantando calçada? Ela não está sendo cuidada, não está sendo regada. Não está existindo espaço para que ela produza o fruto que o Senhor quer que ela dê. Ela é poderosa, absolutamente poderosa. Mas existe uma lei que o Senhor Jesus mostrou. Se ela cair em terra ruim, não produz fruto. Eu tenho que aprender a preparar o lugar onde a palavra do Senhor possa dar fruto, possa crescer. Então, se nós queremos ver a nossa vida prosperando, sermos bem-aventurados, e bem-aventurado aqui é ser feliz, ser pleno.
Não é ser simplesmente rico. Ninguém está pregando aqui uma teologia em que tudo vai dar certo para você, até porque Tiago está falando justamente o contrário. Ó, tende por motivos de grande alegria, passagem por tribulações. Vocês vão passar por tribulação. Tenham a capacidade de responder para cada um a importância da sua fé. Quando questionarem a sua fé, seja preparado para falar a respeito da sua fé. Quando você passar por dificuldades, esteja preparado para enxergar a mão do Senhor ali. Vai ter dificuldades, sim. Mas se nós queremos passar por esses momentos em plenitude, conhecendo a Deus, experimentando a bondade de Deus, o seu amor e a sua graça, nós precisamos praticar a palavra. E como isso é bom. Como isso é bom. Como é bom a gente ver a palavra do Senhor produzindo fruto, mudando a nossa vida. Nessa quarta-feira nós tivemos outro grupo de oração e na semana anterior nós oramos por uma pessoa que colocou um pedido de oração aqui para nós. Como é bom a gente ver. Olha, sabe aquilo que nós oramos? Deus fez. Deus atendeu, Deus respondeu. E a resposta de Deus vai além de simplesmente dar aquilo que a gente pediu. A resposta de Deus muda o nosso coração. Aformoseia o nosso rosto, traz alegria para nós. Fortalece a nossa fé. A gente vai passar a pedir com mais ousadia para o Senhor, a crer mais no Senhor. Isso é praticar a palavra. É colocá-la em prática na nossa vida, todos os dias. A palavra precisa sair daqui, do assentimento intelectual, e passar para o nosso coração. De modo que ele mude a nossa vida, a nossa perspectiva, as nossas prioridades, as nossas atitudes. E chegue até as nossas mãos. Mude a maneira como a gente faz as coisas. Ande pela fé. Ande segundo a palavra do Senhor. Em obediência a ela. Mudando a nossa vida. Transformando a nossa vida. Nos fazendo mais parecidos com Jesus.